Deus, tenha misericórdia da minha vida e me usa, Pai, eu te peço, através da tua palavra, para alcançar o coração e a necessidade dos meus irmãos. Eles têm sonhos, eles têm desejos, vontades, e eu peço ao Senhor, ó Pai, me usa para falar com eles, em nome de Jesus, que assim seja. Você concorda? Diz amém. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Último dia dessa sequência de reflexões, pais e filhos. Pais e filhos. Lucas 2. A partir do verso 41. Will. Lucas 2, 41. Olha como começa o versículo. Todos os anos. Quando? Todos os anos. De vez em quando? Não. Todos os anos. Ano sim, ano não? Não. Todos os anos. A cada 2 anos eles iam? Não, todos os anos. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eu acho que devemos fazer uma parada aqui. Porque o texto fala assim, ó, havia uma sequência. Havia uma sequência. Nos anos pares, seus pais iam a Jerusalém para a festa. Não. Nos anos ímpares, não é isso que está escrito também. Era todos os anos. E isso é válido para nós pensarmos desde já. Como está a nossa continuidade. Porque isso aqui fala de continuidade. Porque isso aqui fala de sequência. Isso aqui, esse primeiro versículo, ele fala de um esforço conjunto para honrar um compromisso, não com homens, mas com o próprio Deus. Eles iam todos os anos, os seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Nós não vamos ficar falando da Páscoa, mas é válido pincelar que Páscoa marca a passagem do povo pelo Mar Vermelho, quando há a morte dos primogênitos, e então os primogênitos que estavam egípcios, eles morrem e Faraó liberta o povo. A Páscoa, ela é celebrada por causa da libertação do povo no Egito, ou do Egito. E a Páscoa, ela é marcada em Cristo Jesus. Quando Jesus ele morre, ele é sepultado. No terceiro dia ele ressuscita. Ele está vivo, ele não está morto, está vivo. Então, havia aquele entendimento, Jesus ele está vivo. Jesus não está morto. Jesus não está pregado na cruz. Ele não está dentro de um túmulo. Ele está vivo. E ele está aí na sua casa. Ele está aí na sua casa. Então, havia, todos os anos tinha a festa em comemoração à libertação, a mudança de história, mudança de condição, mudança de situação.
o povo celebrava a nova vida em Cristo Jesus. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você celebra a sua nova vida em Cristo Jesus? Você sabe quando foi que você entregou a sua vida para Jesus? Tem uma canção, nós não costumamos cantar aqui, eu já ouvi essa canção, mas nós não costumamos cantar. Que diz assim: foi numa segunda que ele me salvou, foi numa segunda que ele me salvou, foi numa segunda que ele me salvou. Eu acho que eu pulei uma parte. Glória, aleluia, ele me salvou. Glória, aleluia, ele me salvou. Eu sei que foi o meu Senhor. Então foi numa segunda, foi na terça, foi na quarta. Quando você foi salvo? Escreve aí no seu comentário. Quando foi? A primeira vez que eu fui para uma igreja evangélica e aceitei Jesus ali de imediato, dentro do meu coração, assim, numa quarta-feira. Outubro de 98. Uma quarta-feira, outubro de 98. E você, quando foi? Você celebra seu batismo? Quando foi que você passou pelas águas do batismo? O meu batismo foi em fevereiro de 99. Porque na época fazia batismo uma vez, 2 vezes no ano. Quando fazia, né? Então, eu no acampamento costumava fazer. Eu fui para o acampamento, participei do batismo também. Hoje nós fazemos batismo sempre. Aliás, vamos agendar batismo. Você que ainda não é batizado nas águas, pode me mandar mensagens que nós vamos estar conversando para agendar o seu batismo, tá? Então, todos os anos. Quando? Todos os anos. Eles iam para Jerusalém para celebrar a nova vida. Quando Jesus, completou 12 anos de idade, subiram à festa, conforme o costume. Qual era o costume? Todo ano ir à festa da Páscoa, celebrar a vitória, a libertação, a nova vida e assim por diante. Quando Jesus completou 12 anos, eles foram também. Terminada a festa, eles, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Acaba a festa, e aquele grupo de pessoas eram caravanas que eram montadas, iam juntos, celebrando, festejando, fazendo aquela bagunça, aquela festa. E num descuido, os pais, juntamente com outros familiares, começam a voltar para casa e Jesus ele acaba ficando no templo. Olha lá, o menino ficou em Jerusalém. Versículo 14. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Quer dizer, os pais não se preocuparam, porque não era 2, 3 pessoas, era um grupo. Eu lembro quando, há algum tempo atrás, quando meu pai tinha o caminhão ainda, quando ele ainda estava na ativa dirigindo, tinha os aniversários. Em casa nós somos em 10 hoje, né? Éramos em 12. Há um tempo atrás tinha festividade, imagine. Só de irmãos é 10, daí tem cunhada, cunhado, sobrinho, sobrinha, tem parente de tudo quanto é jeito, né? 50, 60 pessoas ali, ó, neto, bisneto e assim por diante. Gente, é muita gente. Então a gente ia nas festividades, vai ter aniversário. Não é igual hoje em dia tem uma casa, numa casa só tem 3 pessoas, tem 4 pessoas, cada pessoa tem o seu celular, cada pessoa tem o seu carro, então é uma casa, mas são 3 celulares, 3 carros para uma casa só. Na média é assim mais ou menos que acontece nos dias de hoje. Não era assim. Antes, lá na casa da minha mãe, era aquele telefone que você discava assim, ó, trim, trim.
era um telefone, não tinha celular. Era um carro, não tinha um monte de carro. E tinha o caminhão. Então, no caminhão, meu pai havia feito um igual desses que usa no transporte, não sei se usa ainda hoje, imagino que usa, para transportar cortador de cana. Então, colocava a lona, perguntava, vai colocar a lona? Aí, quando ia colocar a lona, a gente ficava todo feliz com o negócio, porque era uma bagunça. Imagina uma turma dentro de uma barraca no caminhão, indo para a casa de um, para a casa do outro, e assim por diante. Era uma festa. Era uma festa. Vez por outra não colocava a armação, mas colocava a lona, então ia todo mundo coberto embaixo da lona. Meu Deus do céu, era uma bagunça e era muito gostoso. Agora aqui eu me lembro, lendo o texto aqui, eu me lembro dessa parte da minha infância. Era uma bagunça, um batia no pé do outro. Aí, de vez em quando, esquentava um pouco embaixo da lona. Era uma coisa de maluco. Imagine aqui, esse povo todo indo para a festividade, agora voltando. Jesus fica para trás. Os pais pensam, bom, ele está junto, está no movimento aí. Mas a Bíblia diz assim, então começaram a procurá-lo. Entre os parentes, conhecidos, não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Quer dizer, os pais logo começaram a procurar, não conseguia encontrar, procurou entre os parentes e nada, entre os amigos conhecidos e nada. Bom, ele não está na turma, ele não está junto com a nossa turma. Vamos voltar para Jerusalém. E assim eles voltam para Jerusalém. Verso 46 diz assim, depois de 3 dias... Olha que coisa, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo, fazendo a eles perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento, com as suas respostas. Quando viram os seus pais, quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos, à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não deviam saber, ou não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré. Era-lhes obediente. Eu acho bonito de ler isso daí, porque nós não estamos falando de qualquer pessoa, com todo respeito a qualquer pessoa, mas nós estamos falando de Jesus. Era-lhes obediente. Foram para Nazaré. Ele foi também. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E é aqui que eu quero puxar essa frase para nós pensarmos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Que coisa! Vamos recapitular? Fizemos a leitura, conversamos, pontuamos, paramos um pouco, mas vamos voltar e vamos fazer uma reflexão novamente do todo. Eles costumavam ir, era costume, eles irem até Jerusalém nas festividades, e eles iam a Jerusalém na Páscoa. Era comum. Era uma coisa comum. Jesus vai com eles quando tem 12 anos. 12 anos.
Jesus vai com eles e a família começa a voltar para casa, todos começam a voltar. Jesus fica em Jerusalém. Nós não vamos aqui ficar tentando pensar o que passou na cabeça de Jesus. Ah, não, eu vou ficar escondido. Ah, não, eu vou... Não. Nós não vamos ficar aqui tentando nada disso. O fato é, os pais começam a voltar para casa, mas Jesus não está com eles. Jesus não está com eles e os pais percebem a ausência do filho, eles voltam para procurar o filho e eles encontram o filho ali no templo. Ouvindo, perguntando, eles encontram o filho ali. Onde que eles encontram o filho? No templo. O que o filho estava fazendo? A Bíblia diz, ele estava ouvindo, ele perguntava, e as pessoas ficavam admiradas de ver a maneira dele se expressar, as pessoas ficavam admiradas, não era para menos, era Jesus, com 12 anos, mas era Jesus. Aí a mãe, o pai, os pais chamam para ir. Então foi com eles para Nazaré. Aí o texto diz assim, ó, era-lhes obediente. Nós não vemos aqui nenhuma confusão, nenhuma briga, nenhum desentendimento. Nós não vemos aqui, eu ainda ontem eu falava com algumas pessoas que estavam comigo à mesa, falava de um caso, não sei, talvez você deva ter visto ou não, de uma mãe que repreende o filho de uma maneira muito dura, uma mãe que pega pesado com o menino, mas o menino vai para a internet para ficar falando besteira, escrevendo besteira, falando besteira de mulher, de menina. A mãe pegou o menino de jeito, hein? Não sei se você viu ou não. E a mãe falou com ele, você tem irmã, rapaz? História é essa de faltar com respeito com as mulheres? Você tem irmã, você quer que falte com respeito? A mãe pegou pesado com o menino, hein? Rapaz. Então, e fez bem, fez certo, que é onde já se viu. Enfim. Agora aqui o texto mostra assim, ó, Jesus era obediente a eles. Vamos para Jerusalém, vamos para Nazaré. Foram para Nazaré. Mas o versículo 51 traz um pensamento que, olha, faz um tempo Deus ministrou em minha vida essa frase, faz tempo. Era 90, talvez em 99, talvez em 2000, eu imagino que em 99. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E se tem uma coisa que é importante o pai e a mãe nos dias de hoje praticar, se não sabe aprender e praticar, se sabe praticar, se não pratica, começar a praticar, fazer igual a mãe de Jesus fez. Ela observava tudo. E ela guardava em seu coração aqueles momentos, aquelas situações. Nós vemos o quê? Jesus, ele fala algo assim muito interessante. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Jesus, ele traz o pensamento a respeito da divindade dele. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas ele vai com eles para Nazaré, era obediente. A Maria ficava observando tudo. E sabe, às vezes nós vemos o quê? Nós conseguimos olhar aqui, não precisa ser nenhuma pessoa dotada de profundo conhecimento, mas nós vemos aqui uma mãe que é atenta e que acompanha o desenrolar, o desenvolver do filho, da filha. Nós vemos aqui uma mãe que está atenta ao que acontece.
E vai procurando acompanhar e vai respeitando a ordem natural das coisas. Ó, o verso 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Sabe, e aqui mais uma vez eu chamo a atenção dos pais. Jesus tinha 12 anos, Jesus era obediente. Por algum motivo ele ficou para trás. Nós não vamos acusar e nem propor nenhum pensamento que traga algum desconforto dentro dessa situação. Por algum motivo ele ficou para trás. Quando os pais percebem, os pais voltam para buscá-lo. Quando voltam para buscá-lo, conversam com ele e falam para ele: agora nós vamos para Nazaré. E ele vai com eles porque ele era obediente. Mas a mãe, ela vai observando todas essas questões, e a Bíblia diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Havia um crescimento e não havia a interrupção do crescimento. Havia um desenvolvimento e não havia uma frenagem em relação ao crescimento, ao desenvolvimento. Havia aí em Jesus um curso natural para que se cumprisse na vida dele o plano, o projeto de Deus. E a mãe observava e guardava as coisas, aquelas coisas no coração. Sabe, tem uma questão que nós precisamos fazer mais, é observar os talentos, observar os chamados, observar os comportamentos e incentivar filho, incentivar filha a se desenvolver cada vez mais, principalmente diante de Deus. Às vezes é incentivado: não, você vai ser um médico. Eu não estou dizendo que é errado ser médico, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Ou você vai ser um engenheiro, ou você vai ser um jogador de futebol. Jogador de futebol é um dos que são mais incentivados, porque acaba adquirindo de uma maneira mais rápida, talvez alguns, né? Bem poucos, mas acabam muito dinheiro, que acabam dando uma boa condição de vida depois para a família. Muitas vezes, eu já conversei com muitas pessoas, que diziam assim: olha, o meu sonho era fazer tal coisa, mas eu fiz tal coisa porque minha mãe me obrigou, eu fiz tal coisa porque meu pai me obrigou. E aqui nós vemos o quê? Um Jesus obediente, mas nós vemos uma mãe que vai observando, que vai guardando as coisas e que vai permitindo que esse Jesus cresça em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Às vezes há uma preocupação assim, exagerada para que a pessoa cresça diante dos homens, mas não há a devida preocupação para que essa pessoa cresça diante de Deus. Por isso nós temos muitas pessoas que são bem-sucedidas diante dos homens, mas que são, com o perdão da palavra, que é uma palavra pesada, mas são fracassadas diante de Deus. Você deve de ter visto, porque está em tudo quanto é noticiário, seja pela internet, seja pela TV, o rapaz que agrediu verbalmente o motoboy, que foi fazer a entrega num condomínio, aqui próximo de Piracicaba, em Valinhos. Isso aí espalhou, já deve estar fora do Brasil, com certeza. Meu Deus, eu não estou aqui para descer a lenha em nada, mas às vezes é isso que acaba acontecendo. A pessoa vai crescendo, vai desenvolvendo, vai enriquecendo, vai desenvolvendo uma estrutura econômica, financeira. Então a pessoa começa a crescer diante dos homens, mas a pessoa não cresce diante de Deus. E eu sei, a Bíblia diz: convém que ele cresça e eu diminua. O que nós estamos falando aqui não é para ninguém ficar orgulhoso diante de Deus, mas é que nós devemos de crescer diante de Deus. Hoje nós devemos estar melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim por diante. Agora, tudo isso é importante, o crescimento é importante,
mas é importante que seja dada à pessoa a oportunidade de crescer diante de Deus e diante dos homens. É importante que haja aquela observação, aquele acompanhamento, aonde acaba não sendo cortado, não sendo freada a pessoa, não sendo desanimada, desmotivada. Há pessoas que ouvem assim, ó, você não vai servir para nada, você não vai prestar para nada, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo, você não vai conseguir aquilo outro, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu, ainda hoje, entre algumas pessoas que vieram contribuir, veio a Ana Júlia, filha da Rose e do Vande, conhecida da grande maioria dos que nos acompanham. É uma menina, pensa numa menina assim, ó, top. Pensa numa menina decidida, resolvida. Faz tempo ela conversou comigo, pastor, eu quero ser dentista, e quando eu for dentista eu vou contribuir com um projeto social na nossa igreja. Falei, amém, glória a Deus, Deus te abençoe, você vai chegar lá. Foi, até que agora está cursando odontologia em Araras, está cursando. Estava trabalhando num lugar dentro da área que ela estuda, agora está trabalhando num outro lugar. Hoje ela vem, e aí, Ana, como que está? Está trabalhando, está toda bem arrumadinha com a roupa do serviço. Eu sei que ela estava trabalhando, porque sábado com roupa de serviço ninguém fica passeando com a roupa da empresa. Está trabalhando? Estava de sábado até meio-dia. E aí, como que está lá? Tá dando... Ah, pastor, estou trabalhando mais lá, viu? O negócio dá um pouco mais puxado. Mas deixa eu perguntar, o salário está melhor ou está pior? Não, está melhor. Então, quer ganhar mais, tem que trabalhar mais. É assim mesmo, está normal. E os estudos, as coisas, tudo indo bem. Inclusive, ela compartilhou com a Márcia, minha esposa, a respeito de uma iniciação científica, acho que é assim que fala, que ela está envolvida, engajada e vai participar aí. As portas elas vão se abrindo cada vez mais. Eu tenho certeza, daqui a pouco nós vamos ter uma dentista formada top das top aqui conosco. Tenho certeza disso. Mas por que eu estou compartilhando isso com você? Porque você vê o pai, a mãe, dentro das condições, incentivando, ajudando, colaborando para que a menina vá para adiante, que a menina, ainda esses dias conversava, a Rose dizia assim, olha, a Ana, a gente tem que estar acompanhando, tem que segurar um pouco, senão ela vai, e vai, porque eu sei que vai. É isso que eu penso, para finalizar a nossa conversa, que nós devemos de estar atentos no dia após dia. De vez em quando eu pergunto para o Luiz, e aí Luiz, você vai tocar o quê? Bateria? Porque você vê, tem dia que é bateria, tem dia que é violão, tem dia que é teclado, tem dia que é sanfona, tem dia que está cantando, tem dia que é teatro. Eu pergunto, e aí Luiz, o que é que você vai tocar? Bateria, violão, guitarra, teclado, sanfona, o que você vai tocar? O que você vai fazer? Eu vou ali provocando para ver qual que vai ser a trilha dele que ele vai seguir. Eu quero ajudá-lo a desenvolver. Sabe, pai, mãe, você que está aí me ouvindo agora, há um projeto de Deus sobre a vida do seu filho. Há um projeto de Deus sobre a vida da sua filha. Há um projeto de Deus sobre a sua família. Havia um projeto aqui sobre a vida de Jesus. E a mãe observava, guardava todas essas coisas em seu coração. A mãe não partiu para o lado de abortar um projeto. Sabe? Observe, ore a Deus. Nós estamos finalizando uma sequência. Nós vimos pessoas, nós vimos pais e filhos aqui tremendo. Nós falamos do Abraão, nós falamos do Isaac, nós falamos do Jó. Nós conversamos aqui de exemplos que nos levaram a ter assim, oportunidades muito preciosas de grandes nomes na palavra de Deus, diante do Pai, adorando, fazendo, agindo, trabalhando, se movimentando.
Dentro da sua casa há um projeto. O projeto é de Deus. E tome o cuidado para que projeto de homem nenhum interfira no projeto de Deus que há na sua casa, na sua família. Aqui havia um projeto, era um projeto. O que a mãe fazia? Guardava as coisas no coração. É um projeto que está em andamento. A sequência logo diz: Jesus crescia, sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Que o projeto de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, cresça cada vez mais em estatura, sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. Que você consiga ver o seu filho, irmão, irmã, investe no seu filho, invista na sua filha, incentiva seu filho, incentiva sua filha. Vai para a prática da música, incentiva ele, porque a música ela contribui muito no desenvolvimento da pessoa. O desenvolvimento intelectual, ele é aguçado através da música. Não precisa vir a ser um músico profissional, se vier a ser também, ótimo, glória a Deus, mas incentiva o filho, a filha para a música, incentiva o filho e a filha para a escola bíblica, para o estudo da palavra, para o discipulado, para os treinamentos, para vir a ser um líder de célula. Incentiva, abre as portas da sua casa para que uma célula seja iniciada, seu filho, sua filha, eles possam se alegrar, arrumar as cadeiras. Esses dias eu contei, postei foto, vídeo, o Luiz Felipe com umas 8 cadeiras arrumadas toda em casa, lá no quintal. O que você está fazendo, Luiz? Estou arrumando para a minha célula. Sua célula é quem que vem? Aí ele fala, é o Joe, é o Carlão, é a Rafa. Aí ele vai falando quem vai participar da célula dele. Incentive esse tipo de comportamento todo. É você pai, é você mãe, que vai desenvolvendo dentro da sua casa, seu filho, sua filha, ou o contrário, né? Você vai trabalhando e seus pais vão vendo em você o engajamento com a obra de Deus, e assim o plano, o projeto de Deus, ele vai se desenvolvendo. O projeto de Deus é acima de tudo e é acima de todos, sabe? Crescia diante de Deus e diante dos homens. Toma o cuidado para não desvirtuar e se preocupar demais em crescer diante dos homens e esquecer de crescer diante de Deus. Toma o cuidado para não se preocupar demais em ganhar muito dinheiro, em trazer muita riqueza para si, riqueza que a traça e a ferrugem consome, e não acumular riqueza nos céus. São cuidados, são princípios, são valores que nós, pais, devemos desenvolver e trabalhar em nossa casa, para que os nossos filhos possam entender, aprender e praticar. Há um projeto de Deus para a nossa família e através da nossa família. Todas as cerimônias de casamento que eu celebrei, eu converso. Há um projeto de Deus para a sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O projeto é de Deus. É uma família que está nascendo para colocar um projeto de Deus em andamento. Que você possa pensar nisso daí. Que você possa abrir o seu coração, abrir a porta da sua casa, para que aí seja um lugar onde verdadeiramente o poder de Deus se manifeste na sua vida, na sua família, mas através da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Nós finalizamos a sequência da nossa reflexão, crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Sua mãe guardava essas coisas no coração. Ela guardava essas coisas
em seu coração. Quero orar com você, quero orar por você. Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho certeza, eu estou orando por uma família de músicos, uma família que tem no Senhor um projeto para a área da música, uma família que tem no Senhor um projeto para o serviço sagrado na tua casa, uma família que tem do Senhor um projeto de missões, um projeto de evangelismo, um projeto de ação social. Eu estou orando por famílias, Deus, de pregadores, de ganhadores de almas, de evangelistas, de líderes de células. Eu estou orando, Deus, por famílias que têm um projeto do Senhor sobre a vida deles. Oro e peço que essa família esteja assim, no centro da tua vontade. E a maior preocupação seja crescer diante do Senhor. E logo a seguir a consequência. Quem cresce diante do Senhor, cresce diante dos homens. Faço essa oração. Agradeço a oportunidade de conversar durante 7 dias com esse tema sobre a nossa vida. Pais e filhos, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando e o projeto de Deus para a sua casa se cumpra em nome de Jesus. Amém?